eu tenho que confessar uma coisa. Eu tenho um patrimônio acumulado. O meu patrimônio acumulado são mais de 150 roteiros diferentes pela cidade do Rio de Janeiro. O meu patrimônio acumulado são mais de 10 mil pessoas impactadas. O meu patrimônio acumulado é um prêmio de empreendimento sustentável. Eu sou apaixonada pelo turismo. E foi por isso que, em 2015, eu migrei para essa área. E eu entendi, dentro desse mundo do turismo, que os moradores de uma cidade, eles podem sim ser considerados turistas na sua própria cidade. Vocês devem estar achando que eu pirei, mas eu não pirei. Está tudo em dia. E eu vou fazer um teste aqui com vocês. Quantos de vocês, eu peço que levantem a mão e sejam super sinceros, quantos de vocês já fizeram uma visita mediada na casa Cláudio de Souza? Eu vi 3 mãos levantadas, só para vocês saberem. Quantas pessoas aqui já fizeram uma visita mediada no Palácio Rio Negro? Ah, um pouco mais. Vocês olharam ao redor de vocês? Viram quantas pessoas levantaram as mãos? Não é para sentir vergonha. Isso acontece, de fato. Isso acontece em cidades que são consideradas turísticas. Normalmente, uma pessoa, ela sequer conhece 1/3 do local de moradia. Mas por que será que isso acontece? Eu tenho algumas teorias e soluções. E como me convidaram porque acharam que a minha ideia merece ser compartilhada, eu venho aqui compartilhar com vocês. E talvez plantar uma sementinha aí nesse coraçãozinho de gelo, se você for aquariano como eu. A minha primeira teoria é que as agências de turismo não veem o morador como potencial cliente. Bom, isso é pura verdade. Uma agência de turismo, ele tem como cliente principal o turista. E de acordo com a OMT, Organização Mundial do Turismo, um turista é aquela pessoa que se desloca do seu local de origem para outro local, seja ele a lazer ou a negócios, mas que fique num período menor do que 1 ano. Mas que incrível seria se essas secretarias de turismo, que essas agências de turismo e todos esses fornecedores do mercado de turismo entendessem que esses moradores são sim potenciais clientes. Imagina que incrível seria se a cidade de Petrópolis não dependesse totalmente da alta temporada. E eu estou falando de alta temporada aqui em Petrópolis, é o inverno. Todo mundo quer subir em junho, julho para comer o quê? Um fondue. Eu também faço isso. Mas, e os outros meses? Janeiro, fevereiro, março. A cidade de Petrópolis vive de inverno e Bauerfest. E aí, o que acontece nos outros lugares, nos outros meses? Nada. Está errado. Esses guias de turismo que trabalham aqui na cidade, nessa alta temporada, fazem o quê na baixa? Não tem trabalho. Mas a gente precisa criar essa demanda. A gente precisa começar a criar essa demanda, essa oferta turística. Essa é a minha primeira teoria. A minha segunda teoria é que as agências de turismo têm medo de arriscar. Se você for em qualquer agência que tenha a cidade de Petrópolis no seu portfólio, chegar lá e perguntar: e aí, tudo bem? Você faz Petrópolis? Faço. O que está incluso no roteiro, querido? Ah, está incluso o Museu Imperial, está incluso a Catedral de São Pedro, está incluso o Palácio de Cristal e a Casa Santos Dumont, não podemos esquecer. Ok. É claro que esses lugares precisam estar dentro desse contexto histórico. Eles são importantes, fazem parte da cidade, é claro. Mas e se essa pessoa já veio para Petrópolis mais de uma vez? Significa que ela já viu tudo na cidade? Não. Significa que as empresas de turismo não estão vendo todo esse potencial da cidade de Petrópolis. Lembra do Palácio Rio Negro que eu falei para vocês? Olha que incrível seria se uma agência fizesse um roteiro falando do período republicano em plena cidade imperial. Dá para fazer.
O Palácio Rio Negro ele foi residência de veraneio dos presidentes quando a nossa capital era o Rio de Janeiro. Ou então ainda, utilizar a Casa Cláudio de Souza com um roteiro incrível, uma visita mediada, um sarau e tornar isso uma experiência. Ontem eu passei lá em frente e estava tendo um sarau. Vocês sabiam? Não. Isso não é divulgado. As agências de turismo têm medo de arriscar. Elas acham que ninguém quer comprar aquilo que não é padronizado. O que a gente precisa entender é que esses espaços antigos precisam ter novos olhares. Essa foi minha segunda teoria. A minha terceira é que nós sofremos com a síndrome do vira-lata. E quando eu digo nós, eu me incluo nessa. Eu vou contar uma história rápida aqui para vocês. Em 2012, eu e a minha melhor amiga, Paula, porque senão elas vão ficar todas com ciúme. Paula, uma das minhas melhores amigas, Paula, nós fizemos uma viagem incrível pela Europa. Foram 35 dias, 7 países. Muita energia no coração e pouco euro no bolso. Brasileiro, né, gente? E aí, beleza, nós fomos, viajamos e eu voltei. E quando eu voltei, eu comecei a compartilhar a seguinte informação. Gente, vocês sabiam que Londres é incrível? Vocês sabiam que lá tem um quadrilátero onde tem vários museus, um do lado do outro, e todos são gratuitos? Eu comecei a compartilhar isso por várias vezes. E aí, eu comecei a pensar, gente, o que eu estou falando? Não é possível que uma cidade enorme como o Rio de Janeiro não tenha atrativos culturais ou museus e aparelhos turísticos que sejam gratuitos ou de baixo custo. E existem. E aí eu comecei a me desafiar. Pois é. Eu fiz uma planilha. Eu virei a louca da planilha, tá, gente? Meu ascendente é virgem. Eu virei a louca da planilha, eu fui planilhar tudo. E aí eu descobri que tinham mais de 100 museus e centros culturais que eu nunca sequer tinha ouvido falar. Aí virou desafio, né? Aí ferrou. Eu fui querer conhecer um por um. E eu fui a replicadora disso. Eu fui falar para os meus amigos e para os meus familiares que existiam aqueles espaços. Porque as secretarias de turismo não fazem isso. Porque as agências de turismo, muito menos. Então, eu era esse agente de mudança na minha própria cidade. Porque eu comecei a entender esse espaço. Eu comecei a me apropriar daquilo, me empoderar do lugar que eu moro. Eu fico impressionada com algumas pessoas que falam assim, nossa, eu fui para Paris, fui visitar o Louvre, foi incrível. Tirei foto com a Mona Lisa. Gente, a Mona Lisa é desse tamanho, tá? Não queria tirar as expectativas de vocês, não, mas é pequeno. Com um pequeno spoiler aqui. E aí, essas mesmas pessoas, ou a grande maioria delas, que foram visitar o Louvre, sequer botaram os pés no Museu Nacional, que foi devastado pelo fogo no ano passado. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia que a gente perdeu um dos nossos maiores patrimônios aqui no Rio de Janeiro? E que isso pode acontecer em qualquer momento? Por que que acontece? Porque a gente não se apropria desses lugares. Porque a gente não se empodera. Porque a gente não tem orgulho do lugar onde a gente mora. Esse orgulho não é criado na gente desde criança. Não é mesmo. A gente é muito convidado a conhecer a história do outro. Segunda Guerra Mundial, nossa, a gente saca tudo. Nazismo, sabemos também. Mas e a Guerra dos Malês? Revolta das vacinas? A gente não sabe. A gente passa muito rápido por isso na nossa escola. E é super verdade. E quando a gente não visita esses patrimônios, quando a gente não se empodera desses lugares, a gente não cria uma conexão com aquilo, então passa a ser não importante. Mas é isso que a gente quer? É isso que a gente quer que aconteça novamente? Que esse fogo devaste todos os outros aparelhos culturais que a gente tem? Não, não é isso que a gente quer. Eu não estou aqui para isso. Eu não vim aqui nesse mundo para isso, eu vim para compartilhar informação. A Bia falou sobre propósito, e meu propósito é esse, é passar para vocês aquilo que eu sei.
E é o que a minha equipe sabe, que é uma equipe incrível, de 25 guias de turismo que estão prontos ali para compartilhar a informação da cidade para os moradores da cidade. Os nossos principais clientes não são turistas, nossos principais clientes são, sim, esses moradores. Eu não sei se vocês sabem, mas Petrópolis significa a cidade de Pedro. Mas hoje, aqui, nesse exato lugar, e para quem estiver assistindo esse talk, a cidade hoje não é de Pedro. A cidade hoje é da Gabi, é da Adriana, é da Yara, é da Solange, é da Ana, é da Bia, é de todo mundo que está assistindo isso. Se aproprie do espaço que você mora. Tenha orgulho disso. Se empodere desses lugares. Porque só assim a gente vai poder compartilhar boas notícias dos lugares. Porque só assim a gente vai conseguir vender a nossa cidade. Porque eu só consigo vender aquilo que eu conheço. Então saia da estatística. Saia da estatística que levantou só 3 mãos. Vamos virar esse jogo. Vamos entender esse espaço e se apropriar dele. Muito, muito obrigada.